Aí muita gente vai me perguntar, Pagotto, eu preciso contratar alguém que tem experiência de mercado ou eu posso contratar alguém júnior que não sabe nada para eu treinar? No SoloCast de hoje, recebo um dos maiores nomes quando o assunto é vendas B2B no Brasil. Gustavo Pagotto é founder da Pipe Lovers, coautor do livro Arquitetura de Vendas de Alta Performance, mentor no Jacarta Educação, investidor anjo, membro de conselho e já liderou milhares de vendedores ao longo de mais de 15 anos estruturando operações comerciais. Cara, se você ficar colocando a culpa de você não bater a sua meta nos outros, talvez você fique mais feliz, mas isso não vai resolver o seu problema. Mais do que títulos, o que diferencia o Pagotto é a execução. Ele constrói máquinas comerciais previsíveis. E nesse episódio a gente entrou fundo em temas que todo empresário precisa dominar. Como criar previsibilidade de receita em times comerciais, como estruturar uma verdadeira tropa de elite em vendas, como desenvolver vendedores que performam acima da média, como sair do amadorismo comercial e transformar venda em estratégia e como se destacar em um mercado B2B cada vez mais competitivo. Está relacionado com a falta de gestão estruturada. Ou seja, é uma empresa que tem um bom produto, está num bom mercado, que sabe gerar demanda, porém ela tem uma liderança de vendas fraca ou inexperiente. E aí não é culpa desse gestor, mas culpa de quem colocou esse gestor naquele lugar. Então, se você lidera time comercial, é empresário e quer crescer em vendas, esse episódio é praticamente uma aula de estrutura, mentalidade e performance. Não é papo motivacional, é método, processo, construção de resultado consistente. Então aperte o play e seja bem-vindo ao SoloCast oficial. Gustavo, cara, estamos na última semana de janeiro, o episódio vai pro ar no meio de fevereiro, daqui 2 semanas. A dúvida é que não quer calar, a gente tá no ano aí de várias incertezas, né, cara? Eleição, um ano mais curto aí por conta dos feriados, quase um mês a menos no ano aí para os empresários. Se o empresário não bater a meta, a culpa é de todos esses feriados, a culpa é da eleição ou a culpa é dele que não soube estruturar o time comercial para encarar isso? Cara, se você ficar colocando a culpa de você não bater a sua meta nos outros, talvez você fique mais feliz, mas isso não vai resolver o seu problema, né? Eu falo muito sobre construção de metas e planejamento comercial e a gente tem uma única certeza quando a gente fala de planejamento de vendas e de receita. A gente vai errar, a gente não vai acertar. O que é importante, principalmente nesse começo de ano, é quando você define o que você quer fazer, volume de demanda que eu vou gerar, volume de oportunidades, minha taxa de conversão, meu ticket médio, número de clientes, o que eu vou vender mais na base. E depois eu vou acompanhar como que isso está acontecendo ao longo do tempo. Eu estou conseguindo gerar esse volume, essa conversão, essa taxa, versus as ações que eu me planejei para fazer. E aí você vai ver o que deu certo e o que deu errado. Vou dar um exemplo para você do que aconteceu comigo no ano passado. No ano passado eu terminei, cara, 100% em linha com o que eu tinha de expectativa de receita para Pipe Lovers. Mas totalmente diferente do que inicialmente eu tinha planejado. Eu tinha imaginado um volume muito maior de clientes, um volume muito maior de leads. Tinha planejado uma taxa de conversão menor e um ticket médio maior. Então eu cheguei no mesmo resultado, com menos clientes e com um ticket médio maior. Então, no final das contas, atingi meu objetivo, porque ao longo do ano eu fui revisitando essa rota. Eu percebi que eu podia aumentar o preço, eu percebi que aumentando o preço eu mirava em clientes maiores, eu precisei contratar menos pessoas. Então, o planejamento, a execução do planejamento de vendas, ele é dinâmico. E, obviamente, os fatores externos você não tem como controlar. Você vai se adaptar a esses fatores externos. Então o mercado está mais difícil de contratar, você vai ter que mudar a sua estratégia de recrutamento de pessoas, o seu pacote de benefícios. Ou, os clientes estão em crise. Tá bom, eu vou ter que oferecer um outro tipo de oferta, eu vou ter que adaptar o meu produto, eu vou ter que mirar num outro nicho de mercado. Então, a mensagem para quem está fazendo planejamento comercial nesse início de ano é: saiba que existem percalços que podem acontecer ao longo do caminho, mas o seu sucesso depende essencialmente de montar um plano, acompanhar a execução e readaptar esse plano para chegar no seu objetivo lá no final. Cara, aonde você vê que o pessoal erra mais aí hoje? É na contratação? É na disseminação da cultura?
É no acompanhamento dos dados? Tipo, ou é uma cadeia? Começa num, vai... cada um tem um gargalo. Então, o que você vê aí de comum? O principal motivo do qual as empresas não conseguem bater meta de uma forma consistente está relacionado com a falta de gestão estruturada. Ou seja, é uma empresa que tem um bom produto, está num bom mercado, que sabe gerar demanda, porém ela tem uma liderança de vendas fraca ou inexperiente. E aí não é culpa desse gestor, mas culpa de quem colocou esse gestor naquele lugar. Então, qual que é o papel de um gestor de vendas na sua essência? São 3 fatores. O primeiro, esse gestor de vendas ele tem que ter a capacidade de atrair e reter talentos. Qual é um problema muito normal que acontece nas empresas? É aquela rotatividade de pessoas. Entra, sai pessoa, não, o cara era ruim, o cara não se adaptou à cultura. Você que está recrutando, você tem que saber se aquela pessoa tem aderência cultural. Para isso você tem que fazer testes, tem que fazer processos seletivos mais exaustivos, ou seja, você vai buscar mais candidatos. A segunda coisa desse gerente é ele ter a gestão da execução operacional do dia a dia. O que isso significa? Fazer microgerenciamento. Eu tenho que monitorar diariamente se os meus vendedores eles estão fazendo o volume de ligações, o volume de reuniões, o volume de propostas, o volume de follow-ups que eu planejei para chegar ao meu resultado. Se eu estou executando aquilo que eu planejei e o resultado não está vindo, o que está acontecendo? Eu provavelmente estou falhando na qualidade do que eu estou executando. E aí entra o terceiro fator, que é treinar o time. Se você não treinar o seu time, o que vai acontecer? Ele nunca vai melhorar. O mercado está ficando mais difícil? Todos os dias. Mercado mais competitivo, mais concorrência, N mudanças regulatórias. E o seu time é a mesma coisa. Então, se você não treinar, amanhã o seu time é pior do que hoje. Não é nem que ele fique igual, porque o mercado está mais difícil e você não está subindo na mesma régua. Eu faço sempre a analogia de futebol com vendas. Esse ano de Copa do Mundo, né? Quando um jogador da seleção brasileira erra um pênalti, todo mundo fala, não é possível. O cara só faz isso. Ele ganha uma fortuna para bater pênalti. Ele não sabia que ia ter pênalti, ele não treinou. Todo mundo critica essa pessoa. E quando o vendedor não bate meta? Preguiçoso, vagabundo, ruim. Ninguém fala que precisamos treinar mais esse vendedor para ele melhorar os resultados dele. Então, a essência das empresas que têm melhores resultados passa por ter um gerente de vendas bem capacitado, bem preparado. E isso, obviamente, demora anos para essa pessoa estar totalmente pronta para isso. Cara, para você, assim, o que um líder ele tem que ter, cara? Tipo, o que ele tem que desenvolver para que ele seja esse gerentão mesmo, seja essa pessoa, assim, cara, que o time tenha prazer de falar assim, cara, é meu líder, pô, legal, bacana. Então, quais são os comportamentos, quais são as ações que eu tenho que me atentar para, cara, que meu time realmente me veja como uma pessoa, assim, que é referência e que realmente eu tenho controle, né? Tem as rédeas na minha mão, né? Porque eu vejo que é muito ao contrário, né? A maioria das pessoas pena. Assim, cara, o colaborador não me respeita, a pessoa não preenche CRM, né? Acho que todo mundo tem essa tal CRM, é a dor de 99% dos empresários aí. Mas, minimamente, o que eu tenho que olhar? Assim, cara, pô, daqui pra frente eu quero ser o exemplo dentro da minha empresa. Tipo, eu quero... Acho que começa até por aí, né? Pelo exemplo. Vamos lá. O vendedor tem o estigma de ser reclamão. O vendedor reclama de tudo. Reclama do produto, reclama do preço, reclama do chefe, reclama das férias, reclama de qualquer coisa. O vendedor está sempre reclamando. E o gerente? E o líder? O líder não tem esse lugar. Não tem esse lugar de fala. O líder, ele tem o papel de dar as mensagens ruins, de saber falar não, de ser o duro, de ser o exigente. Então, a pessoa que sai de uma posição de vendedor, que está ali sempre tentando exigir mais coisas, eu quero mais leads, eu quero um território melhor, eu quero melhores condições de trabalho, eu quero um escritório melhor, eu quero mais comissão, eu quero mais salário fixo, porque ela vai ficar te pedindo coisas, o que ela receber vai ajudar a vida dela. O gerente é o outro lado da história. O gerente é o que tem que olhar para os recursos que ele tem
e tomar as decisões difíceis para chegar nesse resultado. E aí, para falar sobre isso, trazer mais uma analogia, né, dos esportes. Quando eu era mais novo, eu joguei 2 esportes, principalmente, né? Joguei polo aquático, quando eu era adolescente, e depois, quando eu fui para a faculdade, fui jogar rugby. No polo aquático, principalmente, né? Polo aquático, para quem não conhece, é aquele handball dentro da piscina, né? Não é o futebol, porque não é com o pé, é com a mão, e é dentro da piscina e você não põe o pé no fundo. Então é um dos esportes que mais te demanda o esforço físico. Imagina um gasto calórico disso. Não, é um esforço surreal, né? Então, além de você ter que sobreviver e não morrer afogado, você tem que jogar, né? Então você tem a tática, você tem que passar pra lá, pra cá, passar a bola, e por aí vai. E do outro lado tem um adversário que quer ganhar de você. E eu sempre tive técnicos muito duros. Técnicos que eu ia pro treino e eu vomitava, saía da borda da piscina pra vomitar de tanto que tava treinando, né? Saía cansado, o técnico xingava, o técnico dava bronca, né? E aí, quando a gente era campeão, quem era a primeira pessoa que a gente abraçava? O técnico. Aquele cara que você xingava todo dia, que você viu o cara, você até desviava o olho pra ele não te pedir alguma coisa a mais. E o cara que tava lá na beira da piscina reclamando, 11 horas da noite você treinando, o cara lá te xingando. Por que na hora que você era campeão você ia lá e abraçava esse cara? Porque é ele que te levou até o seu resultado, até o seu sucesso. Então, quando a gente tá dentro de uma posição de liderança, você tem um fator... Cara, você é o líder daquele grupo. Você é que vai tomar as decisões difíceis. Você que vai ter que falar o volume de prospecção. Você que vai ter que falar não para um desconto. Você que vai falar não vamos para aquele evento. Ou sim, vamos acordar mais cedo, vamos dormir mais cedo. Você vai dar esses direcionamentos difíceis para chegar lá no final e ser bem sucedido. Como que as pessoas vão gostar de você como profissional? Se você ajudar elas a serem mais bem sucedidas. Óbvio. Se você for um baita de um carrasco que não ajuda, que não colabora, que não ajuda no desenvolvimento, que não treina, que não dá novas oportunidades, esse cara vai se sentir explorado, não vai crescer, não vai ganhar dinheiro, vai querer ir embora e não vai gostar de você. Onde está o grande erro, né? É aquele chefe que quer ser benquisto. Eu quero que todo mundo goste de mim, quero que todo mundo seja meu amigo. Eu era vendedor com todo mundo, agora eu virei o chefe, eu quero que todo mundo continue me levando pra ir almoçar junto. Cara, você não é mais parte daquele grupo, você tá num outro nível. Então as pessoas vão reclamar do chefe e faz parte do jogo, né? Então se você quiser que todo mundo goste de você, você provavelmente não vai ser um bom líder. Não significa que você tem que maltratar as pessoas, não significa que você tem que ser um escroto. Por outro lado, você tem que ter a empatia de entender a realidade delas. Acho que tem um outro fator que é muito relevante em relação à liderança hoje em dia, que é sobre a geração Z. A gente está vivendo uma época onde a geração Z e os millennials ocupam quase 70% do mercado de trabalho, né? E a geração Z tem uma dinâmica diferente de trabalho. As gerações anteriores estavam muito focadas em hierarquia, em estabilidade financeira, né? Em conquistar o seu patrimônio. O que a geração Z valoriza? Ela valoriza o propósito, ela valoriza a sua saúde mental, ela valoriza as relações abertas, né? São outros tipos de valores. E a geração Z, ela transforma o ecossistema de vendas que a gente está vivendo. Então pense o seguinte, se você estava vendendo para alguém que é um baby boomer ou geração X, esse cara vai tomar a decisão sozinho, esse cara vai tomar uma decisão que vai ser melhor para construir o patrimônio dele no médio e no longo prazo. O geração Z, talvez ele vai fazer negócio com você porque ele entendeu que a sua empresa tem um propósito parecido com o dele. Isso olhando para o cliente. Olhando para a força de vendas, o vendedor geração Z, como que ele aprende? Ele aprende igual jogar videogame, igual jogar joguinho no celular. É diferente, quando eu comecei como vendedor há 20 anos atrás, me botaram numa sala, me deram 10 dias de treinamento e falaram, cara, você só sai daqui depois que você passar de uma prova e fizer simulação. Hoje o vendedor entra, ele já tem gamification, ele tem treinamento, é um vendedor que aprende na prática fazendo e vai se adaptando, vai vendo um vídeo no YouTube. A própria Pipe Lovers, a gente está treinando esse cara
on the flight, né? Durante o voo. A gestão, o gerente geração Z é um gerente diferente do que é um geração Y, geração X, um baby boomer. O geração Z vai ser flat, todo mundo é igual, uma comunicação linear, né, mais colaborativo. As outras gerações vão ser mais hierárquica, né? Faça o que eu estou mandando. Não tem certo nem errado, tem que ver quem que você está liderando. E por fim, que acho que é o mais louco dessa mudança da geração Z quem são os empreendedores da geração Z? São aqueles que são 100% nativos digitais. Existe alguém hoje em dia criar uma loja que não tem e-commerce? Existe alguém hoje criar um restaurante que não tenha delivery? Existe hoje alguém criar uma escola que não tem ensino à distância? Então, todos os negócios criados hoje, eles têm um quê de digitalização. Tá? E tudo isso parte do quê? A geração Z, ela viveu um grande marco, que foi a pandemia. Essas pessoas da geração Z que hoje estão no mercado de trabalho, elas estavam ou na escola ou no começo da faculdade, quando estourou a pandemia. Imagina, eles aprenderam a se tornar profissionais num ambiente remoto, num ambiente digital. Trabalho remoto, trabalho virtual, provas virtuais. Quem entrou na faculdade em 2020 não teve aquele ano dos calouros, dos bichos, onde tinha cervejada, onde tinha um monte de balada. A geração Z, 75% dos relacionamentos começam através de um aplicativo de namoro ao invés de uma relação pessoal. Ou seja, é uma transformação de comportamentos que impacta na geração de negócios, que impacta na forma como você gere os seus funcionários e gere as relações comerciais. É o vendedor do WhatsApp, né? E assim, não dá pra julgar. Esse cara é o vendedor que só quer falar no WhatsApp. Sim, mas o que ele porque passou, né? ele, com os amigos dele, com as pessoas que ele conhece, sempre se comunicou por ali. Esse cara, assim, fazer uma ligação é tipo um negócio muito esquisito, né? Ele não entende a questão de fazer uma ligação. Por outro lado, um geração X vai achar um absurdo que o cara não pega o telefone para ligar. Eu estava hoje mais cedo numa reunião, eu tenho um cliente que é uma das maiores instituições de ensino de medicina do Brasil, capital aberto. E a grande discussão com os vice-presidentes, que são de geração X, cara, a gente não está conseguindo entender aqui porque a nossa produtividade de vendas está caindo. A gente acha que é porque o vendedor não liga mais, porque ele só quer falar com o cliente, que é um médico, através do WhatsApp. Eu falei, mas ele não está errado. O médico de hoje, que tem menos de 30 anos, é um geração Z. Ele vai se comunicar por esses canais de uma forma assíncrona, através de mensagem, através de texto, através de vídeos. Ele chega totalmente educado num processo de tomada de decisão. O que não muda a responsabilidade da empresa, que tem um processo comercial de ter ferramentas de medir produtividade, de ter um playbook, de ter os artefatos de vendas para serem usados através desse canal que é o WhatsApp. Então você pode vender pelo WhatsApp, mas você precisa ter uma jornada, você precisa ter gatilhos, você precisa ter materiais que vão permitir que a sua venda aconteça através do WhatsApp. Tem uma coisa que eu gosto muito, que muitos vendedores ficam na média, né? E muita... Muitos não. A média fica na média. Exato. E a galera, às vezes acaba aceitando isso e tem alguns que se destacam, né? Como que eu transformo esse cara mediano num cara... Porque às vezes o cara aí chega num patamar financeiro que o cara tá tá legal, tô pagando minhas contas. Pra mim, do jeito que tá legal. Mas na prática aí, o que você vê que grandes empresas fazem pra, conseguir desenvolver um vendedor mediano, um vendedor bom, ou o cara vai ficar ali na média mesmo, tem que saber trabalhar com o bom? E como que eu faço isso? Vamos lá, eu acho que são dois elementos aqui. Vou voltar um pouco na sua pergunta, né? As empresas têm o desafio de trabalhar com um vendedor mediano. E essa é a realidade. Se você é um empresário, se você é uma empresa, você tem que montar o seu plano na base do mediano. Porque se você contar que você tem um plano só com o cara que é acima da média, não existe isso. Se você somar um bolo,
Você vai ter os medianos e você vai ter os acima da média. O que você pode fazer? Você pode elevar o nível da sua média e aí você tem um novo nível de patamar de produtividade. Como empresa, como que eu faço isso? Eu tenho que ter um programa de treinamento estruturado. Eu tenho que investir num onboarding muito estruturado de vendedores. Né? E eu tenho que ter um playbook de vendas muito bem documentado. E aqui entra um dilema que é muito interessante. Eu trabalhei por vários anos no LinkedIn, que foi comprado pela Microsoft. Todo mundo que entra para trabalhar no LinkedIn no mundo inteiro, quando entra, tem uma primeira semana de onboarding local, a segunda semana vai para os Estados Unidos para ter uma semana de treinamento. Aí as pessoas falam, pô, mas a empresa é rica, né? Consegue mandar o cara lá para ir para os Estados Unidos, vai custar 20 mil reais uma semana de treinamento. Aí que está o erro. A empresa é rica porque ela investe em treinar esse cara logo que ele entra para ele aprender a cultura da empresa, ele aprender os processos, ele aprender os produtos e ele está pronto para vender mais rápido. Então eu faço esse cara rampar mais rápido, ele tem resultado mais rápido e, consequentemente, ele fica mais feliz e dá mais retorno para a empresa. Legal. Essa é a parte de entrada. A segunda parte é o quê? Eu tenho que treinar esse cara para ele ficar mais produtivo, para ele conhecer mais o mercado. Como que eu vou fazer isso? Vou te dizer como não fazer isso. Um monte de empresa me procura todo começo do ano, falando, Pagotto, queria dar um gás aqui nos meus vendedores. Ah, mas o que você precisa? Ah, precisava dar um tapa geral aqui. Cara, me desculpa. Cara, que tem uma palestra motivacional pro time. Eu não sou Coca-Cola para ficar dando gás para seus vendedores. Se você quer elevar o nível da qualidade do seu time, você precisa dedicar pelo menos 2 horas por semana de treinamento para que o seu time chegue num outro patamar. O time de vendas do G4 Educação treina toda terça e quinta, da 1 às 2. O salão de vendas inteiro não vende, não atende nenhum cliente para ser treinado em processo, em discurso, em mercado, em case de cliente, em estratégia. Ou seja, 2 horas por semana. Sabe qual é o percentual do tempo disso? 5%. 5% do tempo dedicado a treinar. Aí a pergunta para quem está ouvindo a gente. Quanto tempo que você dedica para treinar os seus vendedores? E é uma frase que eu gosto muito, cara, que treinamento não pode ser uma ação individual, né? Tem que ser, cara, é misto, né? É toda semana. É recorrente. As empresas que têm vendedores de alta performance, todas elas têm um plano de desenvolvimento individual. Se você falar com cada vendedor de uma empresa de alta performance, fala, cara, qual é o seu ponto de desenvolvimento do momento? No momento, o meu foco aqui é conseguir aumentar o meu volume de execução. O meu momento agora é de aumentar minha taxa de conversão. O meu momento agora é de aumentar o meu ticket médio. O cara sabe qual é o indicador que ele está trabalhando para evoluir. E aí disso, ele vai ter um plano de desenvolvimento individual. Esse é o modelo. Agora indo para a segunda parte da sua pergunta, né? Pô, eu tenho um vendedor aqui que está acomodado. Ele já está ganhando o suficiente para vida dele ali, já paga a escola dos filhos, já tem uma casa própria, já tem um carro, já tem uma carteirinha de clientes, ele está satisfeito. E aí, o que eu faço com esse cara? Sabe por que você tem esse tipo de vendedor? Porque você tem um modelo de remuneração baseado em comissionamento. O modelo de remuneração baseado em comissionamento é quando você paga um percentual da receita, da margem ou do lucro para o vendedor baseado no que ele vendeu. No geral, a grande maioria das empresas, o vendedor ele vai captando clientes novos, ele vai criando uma carteira e dessa carteira, ele, ao longo do tempo, ele vai rentabilizando em cima dessa carteira. O que acontece ao longo do tempo? Ele senta em cima dessa carteira, ele já sabe que ele vai ter um volume de negócios ali naturalmente que vão chegar para ele, do que ele foi plantando ao longo do tempo, e ele não precisa fazer mais esforço para garantir aquele mínimo de resultado. Isso é um modelo que muitas empresas adotam, pagam fixo baixo para o vendedor ou nem pagam fixo, e o cara assume o risco de ter o variável dele. Ele assumiu o risco, ele tem o retorno que ele quiser. Como as empresas mais bem-sucedidas no mundo trabalham em termos de remuneração de vendedores? Com um modelo que se chama OTE, que é o On Target Earnings. O que é isso? Pô, eu vou te contratar como vendedor. Legal, qual é a sua expectativa de remuneração? Pô, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Muito bem. Você tem uma parcela desse salário fixo, que normalmente é 60% ou 70% do seu salário é fixo, então você vai ganhar 6, 7 mil reais de fixo, e você vai ter 3, 4 mil reais desse salário como variável. Tá
Tá bom. Esse variável está vinculado ao quê? Está vinculado à meta que você tem aqui como vendedor. Qual que é a meta? Essa meta vai ser definida mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano. E você tem que atingir essa meta para continuar tendo esse salário. Ah, legal, você é um vendedor de alta performance, bateu todas as metas esse ano? Muito bem. Você vai ser promovido para um nível 2, que tem um salário total, um OTE, um resultado, né, uma remuneração total no atingimento de metas, que antes era 10, agora você foi para 12. Dos 12, o seu salário fixo, que era 6, foi para 8. 8 de fixo, 4 de variável. Atrelado ao quê? Ao atingimento das suas metas. Pô, mas esse cara agora, antes ele ganhava 6, agora ele ganha 8, ele não tá mais batendo as metas dele porque ele chega na metade da meta e ele faz os 10 que ele estava feliz antes. Só que você não está satisfeito com as metas. Ele é contratado para bater meta. E se ele não bate a meta, você faz o que com ele? Você joga ele num plano de recuperação de performance. O cara que não bate meta vai para um plano de recuperação de performance para voltar a bater a meta que você, como líder de vendas, definiu. Pô, mas e aí? E se esse cara não bater a meta, o que eu faço? Ele era um bom vendedor. Mas ele não está dentro do que é o esperado dentro da sua organização. E aí você vai empurrar todo mundo para aumentar o nível de produtividade dentro da sua empresa. Eu tenho um caso bem interessante sobre esse modelo de remuneração com OTE, que é o grande desafio dos empresários. Imagina que você é uma indústria. Né? Esse é um caso de um cliente meu. Ele é uma indústria e a indústria tem um desafio de contratar novos vendedores. Né? Ele tinha um modelo que ele pagava R$3.000 de fixo para o vendedor, pagava 1% de comissão sobre as vendas. Para um vendedor que vendia na média R$200.000 por mês. Ou seja, 3 de fixo, 2 de comissionamento, total de R$5.000. Falou, Pagotto, me ajuda aqui, quero fazer um modelo de OTE, mas eu quero continuar gastando a mesma coisa. Muito bem, R$5.000. Vamos fazer R$4.000 de fixo e R$1.000 de variável atrelado ao atingimento de meta. Beleza? Esse atingimento de metas pode ter aceleradores e desaceleradores. Agora, esse mesmo vendedor, mudamos do modelo A para o modelo B. Esse mesmo vendedor, antes ganhava 3 de fixo, agora ganha 4. Ele está mais feliz ou menos feliz? Tá mais feliz porque tem mais conforto, né? Mais segurança. Ele está mais feliz. Ponto. Ele está mais feliz. Isso vai fazer com que você consiga reter mais esse vendedor ou a chance dele ir embora é maior? Consiga reter. Você vai conseguir reter esse vendedor. Automaticamente você vira mais competitivo para atrair novos vendedores. Porque, esse cara está crescendo. Eu preciso contratar mais vendedor. Eu não quero pagar mais, mas eu preciso ser mais atrativo. Muito bem, o meu fixo é mais alto. Legal. Nesse formato aí, qual que é o cuidado que o cara tem que ter para o cara não se acomodar nesses 4.000? Muito bem. Se ele se acomodar e ele parar de bater meta, o que você vai fazer? Um plano de recuperação de performance. Se não estiver batendo meta, vai para a rua. Meu amigo, você ganhava 3, agora você ganha 4. Só que você precisa bater meta. Quem não bate meta, você desliga. E aí você vai no mercado, contratar um outro cara, pagando 4.000, que é um salário mais competitivo. Você vira atrativo. Agora, olha onde está a beleza desse modelo. Passou um ano que ele implementou. Conseguiu crescer o time, conseguiu reter o time, porque o desafio hoje é reter vendedores. Passou um ano, as metas mudaram. A empresa ficou mais conhecida, a marca é mais forte, os produtos mais valorizados. Ele conseguiu aumentar a produtividade do vendedor. As metas que eram 200.000, agora passaram a ser 300.000. Esse vendedor que antes ia ganhar 3 de fixo e 1% sobre as vendas, quanto que ele ia estar custando para esse cara? 6.000. 3 mais 3. Só que qual que é o modelo dele hoje? 4 mais 1 de variável. Ou seja, o vendedor dele produz 50% a mais por coisas que ele, como empresário, colocou. E o custo dele é o mesmo para esse vendedor. Óbvio. Se esse vendedor performa muito bem, você vai promover ele vai ter uma meta maior e etc. Agora, olha que interessante. Que é o melhor exemplo para concluir esse caso do OTE. Essa empresa teve um desafio na produção. O cara não conseguia vender mais. Não adiantava dar mais meta para esse vendedor. Só que ele estava precisando de caixa. Aí o que ele fez? Ele falou, Pagotto, o que eu faço? Eu mando os caras parar de vender. Ele falou, não. Você manda os caras continuarem vendendo. Só que agora, dentro da sua métrica de atingimento de meta, não é só vender 300.000. Um dos indicadores de atingimento de meta é faturamento. 300.000. E você vai colocar um segundo indicador, que é o volume de vendas à vista para te gerar caixa. Então, ele colocou dentro da variável desse vendedor
70% do peso era por vendas, 30% por percentual de vendas à vista. Porque sabe como que o vendedor dele vendia antes? Pô, você tem a opção aqui, você pode comprar à vista ou faturado no boleto. O que o vendedor achava melhor vender? Parcelado, porque na cabeça dele é mais fácil o cara comprar faturado no boleto. Fatura aqui, te manda o boleto. E problema da empresa se tiver inadimplência, pagar e etc. Porque, pô, se eu vender à vista, você precisa me mandar o comprovante do Pix. Uma encheção de saco. Tem mais objeção. Mais objeção. Pô, mudou esse modelo. Sabe o que ele estava pensando inicialmente? Ele, cara, eu acho que eu vou dar um bônus adicional pro cara que vender mais. Eu falei, não, cara. O modelo do OTE já resolve isso para você. Você muda os indicadores dentro do seu variável. Agora você percebe aqui que a grande diferença entre o modelo de comissionamento e de OTE é que o risco ele muda de lugar. Quando você vai num modelo onde o comissionamento está 100% na mão lá do vendedor que ganha 0 de fixo, ou que ganha um fixo muito baixinho e uma comissão muito agressiva, quem que está assumindo o risco de não vender? O vendedor, o CPF. Exato. Quando você vai para o modelo de OTE, o risco está com quem? A maior parte do risco, 60%, 70% do risco. Está com o empresário, está com o empreendedor, está com o gestor. E ele tem que saber gerenciar esse risco. Ele tem que contratar bem, ele tem que treinar, ele tem que reter para ter bons profissionais. Esse é o nome do jogo. Empresas que investem na gestão de vendas vão ter melhores profissionais, que vão produzir mais e, eu te digo, com algum nível de confiança. Você vai gastar menos do que você gastava pagando uma comissão altíssima para esses caras que são muito bons. E até quando eu insisto no vendedor? Eu sei que não tem uma matemática exata, mas, tipo, cara, às vezes o cara... Eu já vi muita gente virar lá dentro do jogo, dentro do escritório. Cara, às vezes a pessoa tá num momento difícil. Eu acho que por isso é importante ter essa liderança próxima, né? Você tá presente ali junto com o dia a dia do teu vendedor. Entender? Às vezes você tá passando por algum momento difícil, enfim. Mas às vezes até um novato, né? Pô, contratei um cara novo que tinha um baita currículo e o cara não tá indo. E às vezes o cara fala assim, pô, mas o cara... Aí, principalmente empresário bonzinho, né? O cara é tão gente fina, tão bonzinho, vão mandar ele embora. Então, tipo, o cara não manda. No seu ponto de vista, assim, cara, até quando eu devo insistir no vendedor? São 2 momentos. Quando você contrata alguém, todo mundo que tá ouvindo a gente já sabe qual que é o seu histórico de rampagem de vendedores. É só você pegar todos os vendedores que você contratou ao longo da história da sua empresa e ver quanto que eles produziram no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4. E você vai saber qual que é a curva normal de produtividade. Não adianta o cara chegar e você falar, sua meta aqui é 100. Historicamente, as pessoas vendem 20, as pessoas vendem 0. Você precisa ter essa curva de rampagem e você vai montar um plano de entrada, de treinamento e de atividades para que essa pessoa consiga superar essas metas no período de onboarding. O que é o mais importante aqui? Olhar o volume de execução. Porque a pessoa ela precisa aprender a cultura da empresa, os processos, o produto, os clientes e rodar os primeiros ciclos de venda. Né? Pô, primeira vez que você vai vender um produto, você conhece? Não. Então você vai aprendendo. Né? Cada vez que você vende novamente um produto, você melhora. Muito bem, então isso dentro do período de onboarding. E você vai acompanhar de perto e você vai colocar algumas milhas de passagem para essa pessoa chegar dentro do nível de produtividade. Se ela estiver executando, já é uma parte. Então, assim, se a pessoa não está executando o mínimo que você pediu, pô, não está executando, cara, a gente sabe que é execuível o que eu estou pedindo. Infelizmente não dá. Já pedi, já acompanhei, já mostrei o processo. Se estiver executando e não está chegando no número, aí é qualidade. Aí o gestor tem que entrar lá, tem que ver, tem que acompanhar, tem que ouvir a ligação e dar os feedbacks. A pessoa melhora? Ok. A pessoa não melhora, talvez você tenha alguém que não tenha capacidade de aprender. Tá? Isso dentro da entrada. Depois que você já tem a pessoa rampada e produzindo, qual que é a minha sugestão? Já falei aqui algumas vezes, né? Mas é você construir uma política de desligamento. O que é uma política de desligamento? Você vai simplesmente falar para os seus vendedores o seguinte: pessoal, aqui ninguém vai ser demitido de uma hora para outra por baixa performance. Você pode ser demitido por comportamento, mas você não vai ser demitido por não ter batido a meta num mês. Cara, um mês você ficou doente, seu cachorro fugiu, você brigou com a namorada, seu filho tá se adaptando na escola. Cara, N coisas podem acontecer, né? Então, o que o pessoal usa bastante o termo das bandeiras, né? Bandeira amarela e bandeira vermelha. Você vai criar uma política de desligamento que vai te dizer o seguinte,
você tem uma primeira bandeira amarela. Se você ficar, e aqui é um número fictício, se você ficar 2 meses abaixo de 80% da meta, você vai para um plano de recuperação. Bandeiras amarelas. Ou, se você ficar 1 mês abaixo de 50% da meta, você vai para o plano de recuperação. Então você vai criar a regra do que não é satisfatório em termos do seu resultado, que é binário. Cara, não é você achando, você não precisa ser bonzinho nem mal. Você tem uma regra e você segue a regra. E aí, se essa pessoa entrar no critério de plano de recuperação, aí você vai montar um plano de ação com ela para que ela volte a bater meta ou que ela volte a atingir um percentual mínimo do seu resultado para que ela continue. E normalmente esse plano de recuperação ele tem a duração de um ciclo de vendas. Então, o meu ciclo de vendas aqui é curto. É um ciclo de 15 dias. Beleza. Então, vamos usar aqui 15 dias de recuperação ou 30 dias, né, para completar um mês. Não, o meu ciclo de vendas aqui, ele é longo. Demora 3 meses. Beleza, vamos dar um ciclo aqui de 3 meses para essa pessoa voltar a ter os seus resultados. E você, como... Acho que desconectou aqui Acho que alguém na outra... Não sei se é o teu... Tá tentando. Mas quando for assim, pode seguir porque o que estiver aparecendo aqui é o que tá bom. Então, por exemplo, a TV nem... Tá bom. E depois o pessoal edita lá e corta também. E o Gustavo, o que o Gustavo olha na hora de contratar um bom vendedor, cara? Sei que não é uma ciência exata, mas, cara, que minimamente aí o que te chama atenção numa entrevista, cara? Cara, ela é uma ciência... Recrutamento de vendedores é uma ciência exata. Só que ela é uma ciência exata para cada empresa e para cada posição. Boa. Tá? Cada vaga dentro da sua empresa, você precisa olhar 3 aspectos. Primeiro, qual é o conhecimento mínimo de mercado que eu preciso dos meus vendedores para que eles consigam fechar negócios? Quanto que ele precisa conhecer da região, de conhecimento técnico, de conhecimento do departamento da persona que eu vendo, né? Das tendências de mercado. Esse é o primeiro aspecto. Por exemplo, nosso mercado, cara, hoje boa parte da nossa audiência que acompanha a gente, o cara ou tem um escritório de investimentos, XP, BTG, enfim, então tem vários closers ali dentro, né? Ou o cara tem um escritório de consórcio, ou a gente tem muito parceiro também que tem imobiliário, tem times comerciais gigantescos, né? E é uma incógnita muito incerta, né? Tipo, a gente já viu casos dentro do escritório que eu mesmo, se fosse pelo meu currículo, enfim, tipo, cara, a gente falou assim, cara, até os nossos sócios hoje dentro do escritório, né, que entraram no sistema de partnership, a gente tá agora colocando isso assim, cara, o que um assessor tem que ter pra gente contratar ele daqui pra frente? Daí a gente foi olhando assim, cara, tudo isso que a gente tá exigindo, a gente não tinha lá atrás, né? Será que a gente não tá sendo muito exigente? Assim, cara, talvez é porque nossa régua subiu, né? Lá atrás nossa régua era mais baixa também, dos clientes que a gente atendia. Mas aí talvez esteja uma reflexão. Vocês têm que olhar quem foram ou quem são os vendedores mais bem-sucedidos dentro da empresa de vocês e falar, cara, quais são as habilidades? O cara não entendia nada de consórcio, nada de imobiliário, nada de investimentos. E a gente veio aqui, deu um banho de loja, em 1 mês o cara tava dominando consórcio. Beleza. Eu não sou um especialista em consórcio. Tá bom, e aí, você quer me contratar como vendedor da sua empresa? Não sei quais são as habilidades necessárias ali. Eu imagino que um componente muito relevante dentro para quem tá vendendo os produtos que vocês querem levar ali entra na segunda caixinha aqui, que é quais são as habilidades necessárias para fazer esse trabalho. Então, eu preciso de pessoas com habilidade de hunter, de construção de relacionamento, de venda para pessoa física. Então tá bom, eu vou buscar esse tipo de pessoa. Não adianta eu querer buscar alguém que veio do mercado tradicional, que vendia no B2B, que era um gerente de contas para atender grandes empresas, se eu estou vendendo consórcio para pessoa física. Então, primeiro, qual que é o conhecimento mínimo de mercado? Quais são as habilidades mínimas para ele ficar nessa posição? E o terceiro é qual que é a experiência do cliente que esse cara precisa ter de conhecimento. Então, eu vou vender um produto financeiro para pessoa física. Peraí, cara. Tem vários aspectos bem... Então esse cara tem que transmitir credibilidade, confiança. Ele tem isso? Então isso pode ser de uma questão de berço, de família, de histórico pessoal, de histórico por onde passou. Você tem que olhar quais são os pilares mínimos. Então, mínimo de conhecimento de mercado, mínimo de habilidades para a função e mínimo de experiência no relacionamento com esse perfil de cliente que você trata. Aí muita gente vai me perguntar, Pagotto,
eu preciso contratar alguém que tem experiência de mercado ou eu posso contratar alguém júnior que não sabe nada para eu treinar? Pô, cara, você pode fazer o que você quiser. Você precisa entender o que eu preciso aqui na minha organização e se eu tenho condições de treinar essa pessoa e quanto tempo vai levar para eu treinar. Vamos imaginar que eu estou vendendo projetos para grandes empresas multinacionais. Eu posso contratar alguém que não tem nenhuma experiência e colocar essa pessoa para vender? Jamais. Você pode, mas vai demorar? Cara, sim. Vou dar um exemplo de um cara que foi meu vendedor. Na época de TOTS, eu contratei esse cara como estagiário de marketing. Fiz uma entrevista com ele num Sesc, num café. E esse cara veio para ser nosso estagiário de marketing. Ficou 1 ano como marketing, virou analista, foi trabalhar numa área lá de projetos. Até que ele, acho que eu quero ir pro comercial, que eu quero ganhar dinheiro. Foi pro comercial, tinha muita habilidade de comunicação, foi se desenvolvendo, desenvolveu um pouco de habilidades técnicas na área de TI, de vender RP. E ele era ali um vendedor júnior para pleno. Passou num processo seletivo da SAP. Um programa global de desenvolvimento de talentos da SAP. O cara ficou um ano em treinamento na SAP. Cara, foi pra Califórnia, foi pra Alemanha. Cara, mentorado. Cara, esse cara, né, ficou por 8 anos na SAP, virou diretor de vendas de grandes clientes. Contratos de quanto? De 40 milhões de reais. Cara, olha o tanto de investimentos. Cara, pegou o cara na formação de novos talentos para esse cara virar um diretor de vendas de grandes clientes. Então, ou seja, quanto tempo demorou? Cara, o cara fez um investimento de 8 anos para formar o futuro diretor de vendas dele. Mas é isso. Mas é a SAP. Será que a SAP é a SAP? Né? Hoje a segunda empresa mais valiosa na Alemanha porque ela investe nesse tipo de pessoas, né? Agora, não, você não quer formar esse cara do zero. Eu quero um cara pronto para vir aqui agora vender um contrato de 40 milhões. Opa, peraí. Eu vou ter que ir no mercado e contratar um cara que custa 100 mil reais por mês. Então, essa é tempo e investimento. Muito bom. Uma outra coisa que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, cara, é como estruturar um funil de vendas. Seu ponto de vista, cara, tipo, o que é um CRM, o que é um bom processo, o que é um bom funil de vendas? Óbvio que tem também cenários aí, tem contexto, né? Mas no feijão com arroz aí. Vamos lá. A estruturação de um processo de vendas, muitas vezes o pessoal fica olhando para dentro. O que precisa acontecer aqui dentro da minha empresa para eu fechar um contrato? Eu preciso prospectar, eu preciso fazer uma primeira reunião, eu preciso apresentar uma proposta, eu preciso negociar e eu preciso fechar. E ele vai lá e desenha dentro do CRM, né? E eu falo muito do CRM, sou embaixador do Zorro CRM, falo de CRM todos os dias. E o cara vai lá e desenha o CRM dele dessa forma. Cara, tá certo? Não, tá errado. A construção de um funil de vendas, ele parte da jornada do seu cliente. Por onde o meu cliente tem que passar até tomar a decisão? Ele precisa conhecer tecnicamente o produto. Ele precisa conversar com um cliente referência. Eu preciso fazer uma proposta técnica. Eu preciso fazer uma reunião de apresentação. E aí eu vou analisar qual é a jornada do meu cliente até ele tomar a decisão. Dentro disso, nos processos de gestão de vendas, tem um conceito que chama Roadmap to Close, que é o caminho para o fechamento. E aí você vai mapear tudo o que precisa acontecer com esse cliente até ele comprar o seu produto, né? Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Creditas, né? A gente vendia convênios de empréstimo consignado privado. Cara, tinha um elemento que era a base para a gente conseguir fechar os contratos. Envio da lista de funcionários da empresa. Validação das minutas de contrato. Cara, se o cara me fala que ele vai fechar o contrato no final desse mês, faltam 5 dias para acabar o mês. Cara, você já tem a base dos funcionários e você já tem a minuta aprovada pelo jurídico? Ainda não tem. Você sabe qual que é o prazo desse jurídico para aprovar essa minuta? Não. Então você provavelmente não vai fechar isso dentro desse mês. Você acha, você quer, você gostaria, mas tecnicamente nada te diz que você está numa posição de bater as suas metas, né? Então, a construção de um funil de vendas passa muito mais por refletir por onde o meu cliente tem que passar até a tomar a decisão. Porque diferente de uma visão de funil, hoje a realidade é que o cliente ele orbita
conteúdo. Ele orbita cases de sucesso, ele orbita reviews, ele orbita um podcast, ele orbita redes sociais. Aí ele vê o seu site, aí ele faz uma simulação de proposta, aí ele entra numa inteligência artificial para comparar os produtos. Aí ele vai lá e cota com o seu concorrente, aí ele tem um problema pessoal, aí ele pensa em outra coisa, ele tem outra prioridade. Aí ele volta, porque vira prioridade resolver aquele problema do que você está vendendo para ele. Tá? Então, essa é a jornada. Se você estiver vendendo, por exemplo, um produto de consórcio, né? Você tem movimentos que são eventos críticos, ou seja, existe um evento crítico na vida daquela pessoa para qual a compra de um consórcio faz todo sentido. Sim. Opa, se eu conseguir mapear esse evento, eu consigo direcionar o meu processo de vendas para que tudo aconteça e passe por aquele evento crítico de tomada de decisão, certo? Outro exemplo, escritório de contabilidade. Quando eu mudei meu escritório de contabilidade, quando foi? Última semana de janeiro. Por quê? Porque eu ia mudar o regime fiscal da empresa e o prazo é quando? 31 de dezembro. De 31 de janeiro. Então, esse cara vinha me namorando, ele já tinha me falado disso, me falado daquilo. Esse cara chegou em mim quando? Dezembrão, falou, cara, você tá com tanto de faturamento, dá pra mudar assim, precisa mudar o regime. Você não quer mudar pra gente agora? Opa, agora é o time. Eu tinha que tomar a decisão até a virada do mês. Agora, muitas vezes você está tentando vender um consórcio para alguém como um investimento. Putz, investimento depende de N fatores. Certeza. Disponibilidade, essa pessoa está num momento de investimento, ela nunca investiu nisso ainda. Quando ela nunca fez isso ainda e ela não tem nenhuma urgência para fazer, quando que ela pode começar? Putz, a qualquer momento. Aí vai de você encontrar uma dor no desejo dela. Vai de você, exatamente. Encontrar um evento de urgência, né? E a pergunta-chave aqui é: o que faria você antecipar essa tomada de decisão? Por exemplo, eu anteciparia isso se a minha mulher engravidasse. Eu mudaria aqui de decisão se, eu estivesse pensando em mudar de cidade, né? Ou, enfim, você vai ter ali os... Essa é a pergunta que você vai ouvir do seu cliente. Não é você que vai dizer. Então, você vai ouvir do cliente qual é o fator crítico. Porque alguma coisa é que vai mobilizar ele. Porque ninguém toma uma decisão, não, acho que agora eu tô com tempo livre. Deixa eu ligar pros caras lá, não. Agora eu vou fechar. Cara, ninguém faz isso. Não, jamais. Né? Ou tem um fator oportuno e por aí vai. Então, você como vendedor tem que criar um fator de urgência quando é uma solução que não tem um evento crítico. Criatividade, né, cara? No final do dia, o vendedor tem que ser criativo. A gente fala bastante isso. A criatividade passa por ter contexto, né? Você me perguntou o que eu analiso dentro de um vendedor na hora de tomada de decisão. Quando eu olho para competências na prática, o que um vendedor tem que se desenvolver? São 4 dimensões. Conhecimento de negócio. Eu preciso conhecer do meu produto, do meu negócio, do negócio do meu cliente. E eu preciso entender as tendências desse mercado. Por exemplo, se eu estou vendendo consórcio como investimento, eu preciso saber comparar isso com CDB, com Bitcoin, com ações. Eu preciso entender disso. Não posso entender só de consórcio. Isso é uma coisa. Depois eu tenho que entender de técnica de vendas. Técnica de vendas por quê? Porque isso vai me dar produtividade. Entender de negócio faz eu vender. Entender de técnica faz eu vender mais. Depois eu preciso saber me relacionar. Criar conexões. E por fim eu preciso ter autodesenvolvimento. Evoluir sem parar. Bom, tá louco, pedrada. Tá até desanimado, bicho? Caraca, tu tá meio atordoado? Não, tá louco, velho. Tô até refletindo aqui em tudo, que é exatamente o que a gente fala todo dia pra nossa galera. E até, exatamente, já diante disso daí, cara, eu queria saber como que você caiu no mundo de vendas. Assim, cara, foi por oportunidade, foi por necessidade, o que aconteceu aí? Como que surgiu a Pipe Lovers, para depois a gente entrar um pouco nessa pegada dos vendedores, porque vi que tem coisa pra gente sugar aí. Muito bom. Só existe 2 jeitos de alguém resolver virar vendedor. O primeiro é por necessidade, o segundo é por oportunidade. No meu caso, foi por oportunidade. Eu era estagiário de uma empresa alemã, cara, tava indo super bem nessa empresa, e eu queria fazer um estágio na Alemanha. Eu estudei num colégio alemão, falo alemão. Falei, cara, eu quero ter uma experiência de trabalhar fora do Brasil e,
trabalha numa multinacional alemã, esse é o caminho mais fácil. Fui lá, cheguei no RH e falei, eu quero fazer um estágio na Alemanha, como é que eu faço? Pô, você tá na faculdade ainda, vai demorar uns 3 anos para quem sabe você ter a chance. E aí eu descobri que a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha tinha um programa de trainee de vendas. Legal. Por que eu quero virar vendedor? O melhor vendedor ganhava um estágio na Alemanha. Falei, eu vou fazer esse negócio. Nem pensei se eu ia passar no processo, se eu ia saber vender, o que eu tinha que vender. Cara, eu tenho um objetivo, eu quero fazer um estágio na Alemanha. Entrei lá, virei o melhor vendedor, ganhei o meu estágio na Alemanha e de quebra, depois virei coordenador do time, passei a dar treinamentos de vendas. Então a minha história de vendas começou por uma oportunidade, né? Cara, vamos lá. Ninguém quer ser vendedor. Receber pressão, ter meta, ficar tomando não de cliente, todo mês você começa do zero. Ninguém quer isso. Então você só vai se você, cara, realmente precisa, você não tem outra alternativa, e aí você muitas vezes começa vendendo garrafa de água, revendendo coisa antiga, ou você vê uma oportunidade de mais ganhos. Qual que é uma característica importante aqui? Você tem que ter uma autoconfiança e resiliência para ir perseguir esse seu objetivo. E até diante disso, cara, eu acho que tem um padrão para o sucesso, né? A gente tem que ter alguma coisa ali que faça a gente se destacar em meio à maioria. No seu ponto de vista, o que você tinha de habilidade e tem que te trouxe onde você está hoje, que te fez se destacar ali no meio de vendas? Uma ótima pergunta, cara. Talvez o que me fez ter o sucesso na carreira que eu tive até hoje, e eu posso me considerar uma pessoa super privilegiada. Cara, meus pais são família boa, são casados, me deram uma baita escolaridade, cara, eu falo 4 idiomas, estudei na USP, estudei fora, cara, tive todas as, cara, família estruturada, homem, branco, hétero, cara, assim, eu tô na bolha da bolha de todos os privilégios, né? Mas acho que eu nunca deixei de ter humildade intelectual de querer aprender e saber que, cara, ninguém vai me dar as coisas. Eu tenho que ter a humildade de sentar a bunda na cadeira e executar. Porque vendas é isso. Ninguém vai me comprar de mim porque o meu pai é empresário. Ninguém vai comprar de mim porque eu falo alemão. Ninguém vai comprar de mim porque... porque pela minha estética. Cara, ninguém vai comprar de mim por isso. Então, eu sempre tive essa humildade. Acho que isso vem... Talvez venha um pouco de berço, venha um pouco de característica. Nesse caso, meus pais me deram esses valores, né? E sempre ter essa visão, cara. Eu sempre olho pro lado, e aí acho que aí entra um pouco das minhas características. Eu sempre fui muito competitivo. Sempre fiz muitos esportes. E no esporte, cara, são seres humanos ali, né? Obviamente tem gente que é mais alto, que é mais magro, que é mais forte. Vai ter um diferencial físico com você. Mas, cara, no final é um ser humano. Cara... No polo aquático, por que aquele cara nada mais do que eu? Por que ele joga a bola mais forte do que eu? Normalmente é porque ele treina mais. Porque ele tem um fator genético mais. Ali que é o cara pode se destacar ali no final. Mas, cara, sem a questão da disciplina ali, o talento por si só não vale, né? Exatamente. Assim, a gente tá aqui muito envolvido no ambiente do G4 Educação. A gente olha pros caras. Eu conheço o Alfredo, ele não tinha vendido a empresa ainda pra Vetex. Mas, cara... conheço o Alfredo desde aquela época. Cara, você olha o Alfredo conheço ele há mais de 10 anos. A evolução que esse cara teve é impressionante, né? Mas eu conheço ele desde lá atrás. Cara, é um cara que não para de evoluir nunca. Eu olho pra ele e falo, caramba, é sensacional as coisas que o cara faz. De produção de conteúdo, de tendências, de insights. Eu tô me espelhando nele para pegar vários aspectos para internalizar dentro das minhas práticas. Eu dou aula para vários alunos aqui que são muito mais bem-sucedidos do que eu e não tiveram as oportunidades que eu tive de empresas e etc. Cara, eu vejo o negócio dos caras e eu incorporo. Então também tem o fator da humildade intelectual de você não se achar melhor do que ninguém. Você sempre está pegando insights e copiando literalmente melhores práticas e tentando aprender para executar. Né? Obviamente, né, no mundo que a gente vive hoje de internet, você fala, cara, é tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Cara, tem um monte de buraco no meio dessa estrada. Né? Então, essa resiliência e essa humildade de estar sempre perseverando, normalmente está por trás de sucesso. E olhando para a IA, cara, 2 perguntas relacionadas à IA. Primeiro, como que um líder de vendas pode ganhar, cara,
efetividade aí com a inteligência artificial hoje. E o quanto que um vendedor tem que ficar preocupado com a IA substituir ele, né? O quanto que você está vendo já, tipo, pessoas sendo substituídas, enfim, o que está acontecendo já. Porque aqui em São Paulo a gente, querendo não, bebe uma água mais limpa do que no interior, vim de Maringá. Mas a gente sabe que lá fora também é muito mais acelerado que no Brasil, né? Então, tipo, você que está no mercado aí, com bastante tecnologia e tudo mais, o que está acontecendo aí hoje de movimentação? Os líderes de vendas estão atordoados com inteligência artificial. A capacidade das empresas, de novas startups, de construírem novos produtos é infinitamente mais rápido do que a capacidade das empresas se adaptarem a essas novas ferramentas, tá? Então, assim, eu mesmo, cara, estou exposto todos os dias a novas ferramentas, a novos processos, a múltiplas empresas. Eu não conheço todas as possibilidades, porque eu não consigo testar, colocar nos meus processos, ver como que está funcionando. Então, minha recomendação para quem é um líder de vendas para qualquer ferramenta, inclusive IA, primeiro, saiba qual é o seu maior gargalo no seu funil de vendas hoje. Foco. Pô, é geração de demanda? É qualificação? É conversão? É passagem de bastão? Entende aonde está o seu gargalo. Pô, beleza, então entendi. O meu gargalo aqui é geração de demanda. Agora eu vou procurar soluções de inteligência artificial que suprem essa demanda. E aí eu vou ter que ter o hiperfoco. Cara, então eu quero criar uma solução que vai fazer prospecção automatizada, ou vai qualificar os meus leads do inbound, ou vai produzir conteúdo. Eu vou ter algumas hipóteses. E aí eu tenho que ir lá, olhar a ferramenta, testar a ferramenta, falar com outras pessoas que já implementaram essa ferramenta e botar para rodar. Bota lá. E vai, e testa, implementa e vê se isso está resolvendo aquele seu problema. Né? Não adianta falar, nossa, me mostraram aqui a IA que transcreve reuniões e faz resumo e integra com o CRM. Isso é legal? Claro que é legal. Pô, nossa, seu vendedor não vai mais perder tempo preenchendo o CRM. Tá bom, é legal. Mas isso é um problema na sua empresa hoje? Cara, não é um problema. Se não for um problema, você não precisa fazer isso. Se for um problema, sim, você deveria estar... Ah, não, eu preciso contratar mais vendedor, preciso contratar assistente comercial porque o vendedor não está preenchendo. Opa, peraí, você tem um problema. Né? Então, para isso é o que o gerente de vendas deveria estar focando a energia dele. Agora, para o vendedor, a inteligência artificial vai te substituir? Não. Quem vai te substituir é um vendedor que domina inteligência artificial. Então, se você é um vendedor, você deveria estar olhando para quê? Para os seus processos. O que você mais faz no seu dia a dia? Pô, o que eu mais faço é reunião com novos clientes. O que vai fazer você converter mais? Se eu pesquisar mais esses clientes, certo? Então eu vou criar um agente de IA lá no ChatGPT ou no Gemini que vai me ajudar o quê? A fazer um estudo mais profundo do meu cliente para eu gastar menos tempo para fazer uma primeira reunião melhor. Ah, não, eu gasto muito tempo para fazer uma proposta. Muito bem, então você vai ter um agente de IA que vai te fazer uma proposta. Pô, eu tenho muita dificuldade aqui de fazer contorno de objeção. Então eu vou fazer uma IA que vai me ajudar em contornar a objeção. Ou não, eu perco muito tempo aqui com automações de tarefas. Eu estava ontem de manhã vendo uma solução dessa, né? Legal. Então eu vou usar uma agente de IA que me resolve esse tipo de problema. Então, qual é o futuro do vendedor? O futuro do vendedor é que ele tenha vários funcionários. Vários agentes de IA trabalhando para ele de uma forma especializada. Pô, caramba, mas quem que vai desenvolver esses agentes de IA? O próprio vendedor. Vão ter empresas, como é o caso aqui do G4, que desenvolveu um agente de IA que está integrado lá com o Slack, que é a comunicação interna, para trazer cases de clientes. Ou para recomendar o produto ideal. Legal, que bom que tem uma empresa, que tem uma pessoa de IA que está pensando nisso, que montou as bases e etc. Talvez a empresa desse vendedor não faça isso. Ele vai ter que criar lá o banco de dados de como que ele já faz isso na prática. Onde que ele olha para ver os cases, onde que ele procura, ele vai automatizar esse processo. Então, esse vendedor vai ter que ter um quê ali de construtor técnico de como fazer isso. Pô, Pagotto, eu não sei como fazer isso. Vai lá no ChatGPT e pergunta para ele que ele vai te dar o caminho de como fazer. Então, é um vendedor que tem que cada vez mais fazer mais perguntas. Pô. Cara, no final do dia é o que? Ganho de efetividade, né? Tipo, eu mesmo, assim, cara, o que mexe meu ponteiro? Então, eu utilizo IA para otimizar esses processos. Exatamente. Né? Porque no final do dia a gente tem 24 horas, né? E parece que o dia está cada vez mais curto. Então, a IA é para otimizar esse processo. Indo aqui para o pessoal, hoje, o que é negociável para você na sua rotina? É muito maluco, né? Eu
eu tenho uma enteada que tem 9 anos, tenho um bebezinho que tá com 2 anos agora, né? E acho que o que é inegociável para mim hoje é o meu tempo de qualidade com a minha família. Cara, até 2 anos atrás eu já tinha minha enteada, né? Não tinha o meu filho. E eu ainda viajava muito. Cara, se me chamasse para qualquer evento, happy hour e etc, cara, fechou. Nem pensava, né? Inclusive pra gente marcar esse podcast aqui. Já tinha. Putz, vamos marcar. Cara, não consigo, né? Não consigo porque, cara, eu tenho um compromisso na minha casa que 7 horas da noite é o banho do meu filho, eu dou banho nele, eu dou o TT dele, eu leio historinha e essa é a minha rotina, né? Então esse é o meu inegociável desse momento, né? E acho que eu consegui chegar num momento da minha vida financeira e familiar que me permite também agora recuperar algumas, como o pessoal de tecnologia diz, os meus débitos técnicos. Então, estou mais preocupado com a minha saúde, né? Fazendo mais exercício, fazendo exame, porque, cara, também quem trabalha em vendas, cara, você vai vendo... Desgasta, né? A minha conta foi muito simples, cara. Foram mais de 15 anos de vendas direto. Engordar 1 quilo por ano não é muita coisa, né? O problema são 15 anos, né? Exato. Aí você fala, porra, né? Então, também uma preocupação, cara, grande de saúde, porque acho que o mundo que a gente está vivendo hoje, pô, eu tô com 38, é difícil a gente não pensar que a gente vai chegar a 90, 100 anos, né? É mais com tudo evoluindo do jeito que com a tecnologia, com a saúde, com tudo que tá surgindo. Então, cara, entra num momento agora onde você tem que, cara, valorizar a sua família, isso acho que é óbvio para todo mundo, mas repensar muito a sua saúde. E eu acho que tem um outro elemento, aí eu trazendo para minha vida profissional, que, cara, assim, o mundo vai mudar drasticamente em 5 anos. Ponto. Cara, será que a sua função vai existir daqui a 5 anos? Boa. Eu não sei se a minha empresa, que é uma empresa de educação para vendedores, vai existir daqui a 5 anos. Eu não sei se, cara, o ChatGPT vai... Você aperta um botão lá, quero ter uma aula sobre gestão de vendas. E, cara, materializa um avatar ali e vai te dar uma aula personalizada. Quer dizer, pode não. Eu acho que isso vai acontecer, né? Então, acho que a gente também tem que saber surfar a onda de ciclos cada vez mais curtos, que essa mudança de mercado vai acontecer, porque todas as profissões vão ser muito transformadas. Agora, ainda mais agora, né? Que o mercado está se atualizando cada vez mais rápido. Sim. E entrando aí também na parte pessoal, cara, o que você veja você que é uma pessoa que tem uma humildade intelectual muito grande, o que você tem estudado mais no último ano aí? Cara, eu vou te dizer que eu acho que eu não tô num hiperfoco, né? A galera tem falado muito sobre os hiperfocos, né? Mas acho que já faz algum tempo que eu tenho estudado muito sobre... Até conecta um pouco com isso que eu acabei de falar, né? Sobre novos modelos de negócio, né? Como antigamente as empresas compravam matéria-prima, faziam uma transformação e vendiam um produto, né? Cara, a gente está vivendo hoje uma economia onde os profissionais estão sendo transformados, né? E aí tem vários elementos por trás disso, né? Então vamos pegar, por exemplo, a gig economy, né? O que é a gig economy? É o cara que virou motorista de Uber, ele dá aula de inglês numa plataforma, ele é mentor, ele faz um serviço de consultoria, ele faz um projeto, enfim, né? As pessoas cada vez tendo múltiplos trabalhos ou tendo múltiplas carreiras, vende um infoproduto, né? Cara, essa é uma tendência, né? Eu tenho mais flexibilidade de trabalho e tudo mais. Pô, legal. Isso é uma vertente. Tem uma outra vertente que é construção de comunidades, construção de conteúdo, tudo tá virando educação. Tem uma outra vertente que é a produção de conteúdo, né? Social media, como que as redes sociais estão transformando as relações humanas, como que essas relações humanas vão ser daqui para frente. Tem a fintechização de tudo, cara. Pô, as pessoas finalmente descobriram que quem ganha mais dinheiro no mundo são os bancos e os serviços financeiros, né? Exato. Pô, como que eu transformo o meu negócio em uma fintech? Pô, eu posso transformar, eu tenho uma universidade. Será que eu posso dar crédito para os melhores alunos? Porque eu sei que o melhor aluno vai ter empregabilidade, vai ganhar mais e potencialmente poderia dar crédito para ele. Sei lá, eu poderia transformar minha universidade num banco, né?
E eu também acompanho, cara, muito que tá acontecendo de tendências fora do Brasil, né? Então, olho muito para isso e isso automaticamente conecta com o fato de eu investir em algumas startups, eu ser conselheiro de algumas empresas, né? Então, acho que pelo tanto de exposição a cenários que eu tenho, isso também me ajuda a fazer provocações de negócio. Cara, e na prática, né? Porque uma coisa é teoria, né? Tipo, vendas, a galera fica muitas vezes, cara, vou ler um livro e vou aprender técnica de vendas e tal, mas o que o campo, né? O que o dia a dia te ensinou que livro nenhum te ensinou sobre vendas, cara? Eu acho que o maior aprendizado que qualquer profissional de vendas tem é uma boa reunião com o cliente com interesse genuíno. O que isso significa? Se você for um vendedor mediano, você vai fazer 2 a 3 reuniões por dia. Significa que você vai conversar com 2 a 3 pessoas tomadores de decisão sobre alguma coisa. Cara, e essa pessoa provavelmente tem alguma coisa que ela pode te ensinar. Cara, isso significa que você está tendo 2 a 3 aulas por dia sobre algo que você não conhece. Sobre uma nova região, sobre um novo segmento, sobre uma nova opinião política, sobre uma religião, sobre, cara, uma moeda, sobre um país. Se todos os dias, se cada reunião que você participar, você tirar um aprendizado, você tá maluco. Cara, você tá fazendo infinitos MBAs durante um ano. Exato. Então eu acho que esse é o grande ganho de quem que é um profissional de vendas. Porque lembra que eu falei lá dos 4 componentes? Conhecimento de mercado, técnicas de vendas, relacionamento interpessoal e autodesenvolvimento. Se você tiver em cada reunião com interesse genuíno de entender o que está acontecendo por trás, cara, você virou uma máquina de aprender naturalmente. A sua curiosidade, seu interesse genuíno vai fazer você virar uma esponja de conteúdo que, pô, você fala, caramba, meu, esse cara fala de qualquer coisa. Acho que o erro da galera é, cara, querer ser um vendedor ali de marketing multinível, né? Só querer apresentar o produto, enfiar a venda no cara e tchau. Se você quer só vender e tirar pedido, cara, desculpa, o robô vai te substituir. O seu papel é ajudar o cliente a comprar. Nós estamos vivendo numa era onde o seu cliente está chegando tão educado que você tem que ajudar esse cara a tirar a fumaça do meio do caminho. Cara, deixa eu te explicar o que faz sentido, o que não faz sentido. E talvez não faça sentido de fato você comprar de mim. Cara, hoje, antes de vir para cá, o cliente chegou para mim e falou, Pagotto, eu tô querendo contratar aqui um gerente de vendas as a service. E cara, você faz algum serviço de advisor, você tem a Pipe Lovers, você consegue me ajudar? Eu falei, cara, eu não faço esse serviço, mas eu posso te indicar um cara que faz. E o relacionamento, né, cara? A gente tá vendo cada vez mais empresas voltando pro presencial, grandes bancos aí abrindo agências, né? Tipo, Nubank agora, enfim, que abrir algumas agências aí. E cada vez mais a experiência, principalmente com a venda de um ticket maior, né? Tá sendo um diferencial de mercado, né? Então, o cara que tem um bom relacionamento com a sua carteira, tem um cliente próximo, cara, o cara aí se destaca muito no longo prazo. Qual que é o seu porquê hoje? O meu porquê? Por conta que, cara, chega no momento, né, que a gente começa às vezes por necessidade, né, até às vezes financeira, eu vejo muito isso. Só que até conversando, cara, aqui no G4 mesmo a gente vive num baita ambiente, a gente vê pessoas mais velhas que, tipo, cara, 50, 60 anos e o cara aqui 10 horas trabalhando, conversando com o cliente, mas por conta de um porquê, né, cara? O cara já tá num flow, não é nem mais financeiro, assim, ele gosta daquilo que ele faz. E você, cara, eu vejo que você tá apaixonado aí, tipo, cara, enche a boca pra falar da Pipe Lovers e tudo mais, mas qual que é o teu porquê hoje? Acho que é legal contar um pouco do que é a Pipe Lovers, né? A minha vida toda eu trabalhei com tecnologia, com receita recorrente e tropecei na educação quando eu virei mentor aqui do G4 em 2022. Alfredo me convidou para dar aula e eu falei, cara, sai fora, não vou ser instrutor de vendas nem a pau. Tinha preconceito com um instrutor de vendas, falei, a galera lá meio coach, né? Cara, eu posso dar aula, mas eu vou levar o que eu fiz na prática, né? Cara, fiquei 15 anos treinando para compartilhar essa experiência, né? Mas eu morria de medo de ficar desatualizado. Imagina, 2022, quanto que não evoluiu tecnologias de vendas nesses últimos 3, 4 anos. Com certeza. Quando eu fiz o primeiro treinamento do G4 em 22, cara, tipo, a gente não tinha praticamente Você é louco, nada. Inteligência artificial, ninguém falava sobre isso. Eles falavam aqui na época, eu já lembro do João Vitor falando de IA, mas, cara, na minha cabeça, ainda mais, 4 anos atrás, eu não sei, o que esse cara tá falando de inteligência artificial, cara, né? E, tipo, você vê como que eles buscam, né? E se informam, se atualizam muito rápido, traz um negócio que realmente tá acontecendo lá fora, num contexto fácil, a gente tá entendendo, né? Que a gente é tão leigo, né, do interior que não consegue entender. E cara, assim, pra mim, eu tropecei em educação, eu falei,
tem uma oportunidade gigante. Você falou, pô, a gente tá lá no interior. E, cara, foi realmente isso que eu percebi. O Brasil é gigante. Eu vivo aqui, né? Entre todos os meus privilégios, é que eu moro a 10 minutos aqui do G4, cara. Eu tô a 15 minutos a pé da Faria Lima. Então, cara, é muito network, é muito relacionamento, é tudo muito novo do que tá acontecendo. E eu falei, cara, e se eu criar um ambiente de educação baseado na troca, no relacionamento, no networking, que o conhecimento não emane de mim, que o conhecimento, cara, que eu consiga potencializar esse conhecimento que existe. E daí surgiu a Pipe Lovers, né? A Pipe Lovers, ela é uma universidade de vendas B2B. Então, eu vendo para empresas para treinar os times de vendas delas de uma forma recorrente. A gente monta um plano de desenvolvimento individual para cada vendedor. Então, eu sou um gerente de vendas, eu contrato a Pipe Lovers, o meu time vai lá, vai entender o que o seu time tem de dor, de problemas, de desafios, como que eles precisam se desenvolver. E a gente monta um programa de treinamentos para eles baseado em todo o conteúdo que a gente já tem gravado, que são mais de 700 horas de conteúdo, né? E todos os dias tem uma aula nova lá na Pipe Lovers. Ou seja, todos os dias, cara, a gente está produzindo conteúdo novo no conceito de lifelong learning. Por quê? Porque nunca vai acabar. A pessoa fala, Pagotto, a Pipe Lovers é um curso? Não. Por quê? Porque não tem fim. Você vai assinar isso aqui, você nunca vai parar de assinar, igual o Netflix. Você vai parar de assinar o Netflix? Não. Você vai parar de assinar a Amazon? Não vai. Por quê? Porque você nunca vai parar de aprender. Nossa primeira aula sobre inteligência artificial foi inteligência artificial para vendedores em fevereiro de 2023. Cara, já vai fazer 3 anos. E a gente sempre, com certeza está totalmente desatualizado aquilo lá. Já teve, cara, mais de 40 aulas sobre IA. Então, cara, hoje eu tô com essa empresa, onde eu sou o único sócio, uma empresa bootstrap, ou seja, não recebi investimento externo. São mais de 400 clientes, são 5.000 alunos recorrentes que assistem as nossas aulas lá. Eu não sou o instrutor de todas as aulas, porque eu trago pessoas mais experientes do que eu para cada um dos temas e competências que a gente traz. E, cara, o meu grande porquê hoje em termos de negócio é conseguir criar o meu grande case de empreendedorismo e fazer essa jornada, né? É muito louco. Tem muita gente que empreende para fazer uma empresa para vender. Eu estou fazendo uma empresa para ela sobreviver sem mim, né? E eu tive um episódio bem marcante que foi, cara, no ano passado, eu fui assistir o Palmeiras lá no Campeonato Mundial de Clubes nos Estados Unidos e eu fiquei 1 mês. Cara, meu plano em janeiro definiu, eu vou ficar 1 mês nos Estados Unidos, vou levar meu filho, minha esposa, minha enteada, a gente ficou 1 mês lá e eu não vou trabalhar. Cara, eu fiquei 1 mês, eu não abri o computador, abri um dia porque teve um cliente relevante que deu um problema, mas uma vez foi, eu considero 99% de sucesso esse plano. Cara, essa empresa precisa rodar sem mim. E foi um baita de um avanço. Cara, minha empresa levou para um outro patamar de eu ter me preparado para ela viver sem mim. Todo mundo com meta, alinhado, com incentivo, com autonomia para executar o que precisa. Obviamente, cara, muita coisa ainda depende de mim, financeiro, planejamento, né, a visão estratégica. Qual que é o seu maior gargalo hoje? Cara, hoje o meu maior gargalo é geração de demanda, né? Entre todos os gargalos, qual que é meu maior foco hoje? Por que eu tô em podcast, dando aula, palestra, evento, etc? Porque hoje muitos dos meus clientes, eles vêm baseado na minha autoridade, na minha experiência em vendas. Então, o cara que chegou até aqui, que tem uma empresa que faz vendas B2B, você fala, acho que esse cara sabe alguma coisa. Certeza. Deixa eu ver o que esse cara sabe, deixa eu ver o que a empresa faz. Acho que a empresa desse cara pode treinar pode me treinar e pode treinar os meus times. Então hoje, esse é o meu maior foco, como no chapéuzinho aqui de empreendedor, gerador de demanda. Porque, cara, uma vez que o lead cai ali, bicho, é alegria. Já sei a taxa de conversão, já sei o ticket médio, já sei o LTV desse cliente, já sei qual que é o meu esforço operacional. Então, que não é a minha grande praia. Eu não sou o rei do marketing aqui, né? Então, esse é o meu grande gargalo hoje. Se eu fosse falar de um hiperfoco meu, que todos os dias o que não me deixa dormir é como é que eu faço para seguir crescendo o meu aumento de geração de demanda 20%, 30% todos os meses. Gustavão, cara, qual que foi, talvez, a gente fala muito de acerto, né? Mas qual que foi um erro, talvez, que você cometeu? Pode ser, cara, uma lição que doeu para você no curto prazo, mas é essencial para você ser quem você se tornou hoje. Cara, são muitos erros, né, cara? Mas eu vou me dar o direito de mudar a sua pergunta. Porque, cara, muita gente, inclusive hoje de manhã eu gravei um outro podcast e me perguntaram, cara, quais foram ali os
os grandes erros. Vou te falar um erro, para não deixar de responder a pergunta. Eu acho que o grande erro que eu tive, pelo menos nesses últimos anos aqui, empreendendo, pode ser também como vendedor, né? É a gente querer fazer algo muito diferente. Eu vou fazer diferente. Cara, pensa bem. Pensa no que todo mundo tá fazendo e entende por que todo mundo tá fazendo aquilo e se tem espaço para mais alguém fazer aquilo. Por que isso significa? Significa que é um mercado muito grande. Pô, por que tem um monte de casa de aposta saindo por aí? Cara, porque tem mercado, né? Então, não, eu vou fazer uma casa de aposta aqui, bicho, tá todo mundo fazendo casa de aposta padrão. Por que você vai fazer a casa de aposta apenas para, sei lá, empreendedores? Bicho, não precisa, né? Então, às vezes você quer fazer um negócio diferente dentro de um mercado que tá todo mundo comprando, vai lá e ganha dinheiro. Né? Eu acho que várias vezes na minha vida eu quis ser o cara que fazia um negócio diferente, porque talvez eu pense assim, eu já tenho tanta experiência, tanta bagagem, fui exposto a tanta coisa, eu não vou fazer mais do mesmo. E às vezes, cara, onde tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muito espaço se você executar melhor. Agora, eu acho que essa pergunta, ela dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente não sabe o que a gente errou. Cara, às vezes as coisas dão errado por causa do timing, porque você executou mal. Você não sabe o que você errou, na verdade. Às vezes você tem até dificuldade de admitir que você errou. Mas tem um negócio que pra mim é mágico. É você, no final do dia, no final de um mês, falar, cara, o que a gente fez aqui que deu certo? E aí eu vou te dar exemplos de coisas que estão relacionadas com o meu primeiro canal de aquisição, né? Vou falar, meu grande desafio hoje é marketing. Né? Qual foi o meu primeiro canal de aquisição? A empresa só funciona porque o meu perfil do LinkedIn, cara, é super grande. Quando eu comecei tinha 11 mil seguidores, hoje eu tenho 40 e poucos mil. Aí, a gente vai, faz um monte de coisa, faz evento, faz mídia paga, Cara, gente, o que fez a gente começar? Cara, conteúdo profundo no meu perfil do LinkedIn. Cara, por que eu tô perdendo foco nisso? Aí, vira e mexe, cara. De 2, 3 meses a gente volta... Cara, começou a cair a qualidade da profundidade do post. Então, daqui, eu vou parar 1 hora para escrever um conteúdo para ir para esse meu canal de aquisição. Cara, semana passada eu fiz isso. Teve 3 posts meus que viralizaram. Cara, post com 80 mil visualizações, 100 mil visualizações, no orgânico. Cara, com 200 comentários, né? Obviamente a gente foi aprendendo os gatilhos de como gerar o lead em cima disso. Dá para potencializar com Thought Leadership Ads, etc. Então assim, cara, eu já sei que isso dá certo. Por que eu tô querendo pensar em fazer vídeo no YouTube? Que é uma coisa que meu time tá lá discutindo. Cara, por que eu vou discutir fazer vídeo no YouTube se, cara, eu ainda tenho uma pista gigante para pilotar lá dentro desse meu canal que funciona? Então, minha recomendação aqui pra galera é reforce aquilo que você funcione, que você se destaca, porque é ali que tá, cara, a coisa que tá dando certo. Você fica às vezes tentando copiar o outro, aí você fala, fulano de tal tá fazendo um monte de vídeo no YouTube. Cara, quem disse que tá dando certo? Ele tá fazendo. Tá dando certo? Não sei. Aí você vai parar o que você tá fazendo e que tá dando certo pra ir copiar um outro que você nem sabe se tá dando certo. E direto eu vejo uma galera me copiando pra coisas que ainda não estão dando 100% certo. Eu falo, filho da mãe, o cara tá me copiando. Mas nem sei se tá dando certo pra mim. Deixa o cara. Já nem me apede. Cara, se alguém tá me copiando, eu fico de boa. E deixa eu perguntar pra você, tem um quadro aqui no nosso podcast que o último convidado tem o direito de fazer uma pergunta pro próximo. E a última pergunta que a gente recebeu, se você pudesse indicar só 3 livros pra uma pessoa despontar na carreira, quais livros seriam? Primeiro deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é muito legal. O segundo é o meu, Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Se você quer ser um gestor de vendas, leia o meu livro. Quem quiser saber mais do meu livro, vai lá no meu perfil do Instagram. Cara, e o terceiro livro... tem alguns aqui, cara, pra pessoa se destacar na carreira... Vou falar da minha metodologia de vendas predileta, que é o Challenger Sales, que é a venda desafiadora, que por coincidência a gente estava falando de livros mais cedo. Ó. Boa. Tá aqui, ó. Achou o seu aí? Não é o meu, mas é um dos que eu recomendaria, ó. Que é esse aqui, ó. Que da hora. A venda desafiadora
do Matthew Dixon e do Brand Adamson, né? Olha, Esse livro aqui, inclusive, eu falo dele na Academia de Vendedores aqui do G4, né? A gente fala um pouco dessa metodologia de vendas que fala de como você vender produtos inovadores, novos produtos, diferente do que é o spin selling, que é vender para onde já existe uma demanda. Esse livro aqui é legal, então também é um dos meus favoritos. E agora faz sua pergunta aí pro próximo convidado. A minha pergunta pro próximo candidato, pro próximo convidado, pô, já que é na história dos 3 livros, né? Ou pode ser uma dura também, cara. Já teve... Já teve umas duras? Não, vou perguntar, quais são 3 podcasts que você recomendaria para alguém que está em início de carreira? Para início de carreira não, para quem está empreendendo. Que aí eu vou assistir, eu quero ver as indicações. Cara, pra gente finalizar o podcast, o que você acha aí que vai mudar no mundo de vendas aí dos próximos 3 anos? A gente vai entrar agora num eleição e tudo mais, né? Então, muita incerteza, mas IA também e tudo mais. E qual mensagem que você deixaria aí pro empresário, cara? Cara, acho que a mensagem que eu deixaria pro empresário é: trabalhe naquilo que você consegue controlar, né? Você não consegue controlar a eleição, você não consegue controlar o dólar, você não consegue controlar a mídia, a imprensa, etc, né? Mas você consegue controlar que perfil de cliente você vai atacar, onde você vai gerar demanda, que pessoas você vai contratar. O que vai mudar? Cara, muita digitalização. Uma digitalização absurda. Então, olha para o seu negócio e pensa quais etapas do seu processo podem ser digitalizadas, porque você precisa começar a pensar nisso, porque em algum momento isso não vai ser um diferencial competitivo, o que é hoje, no futuro vai ser uma coisa mandatória. Alguém consegue imaginar que daqui a 5 anos você vai entrar no site de um produto, clicar no produto, você vai falar com um robô para o robô te explicar sobre aquele produto? Isso é óbvio que vai acontecer. Hoje é um diferencial, daqui 5 anos, 3 anos vai ser uma realidade. Então, o que pode acontecer dentro do seu processo? E um segundo aspecto que está relacionado a vendas a tendência é o número de vendedores, principalmente no meu mundo B2B, diminuírem. Serão menos vendedores, mais capacitados e mais produtivos. Muito bom, cara. E como que o pessoal te acha nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn? Muito bom. Me sigam lá, tô tentando ficar famoso. @GuPagoto, G-U, Pagoto com 2 T's, no Instagram. Gustavo Pagoto no LinkedIn, né? Também quem quiser segue lá a Pipelovers, @pipelovers.br. Todo dia lá tem bastante conteúdo sobre vendas. E quem quiser conhecer sobre a Pipelovers, pipelovers.net. Lá tem bastante sobre o que a gente faz. E lá também tem a minha newsletter, que é uma newsletter sobre vendas, que sai todos os dias, que é a Elevator Pitch. Então, começa a chegar agora pra mim todo dia lá no e-mail. É isso aí, a gente vai caçando as pessoas, cara. Pô, a gente tá precisando, cara. A gente tá melhorando bastante, nosso time comercial tá aumentando e é aquilo, né, cara? Tem que ser... Treinamento é um estilo de vida, né? Tem que ser toda semana. É isso aí. Gustavo, muito obrigado pela disponibilidade. Que bom, cara, que deu certo a gente para fazer aqui esse episódio. Queria agradecer também sua audiência que ficou até o final aí do Solocast Oficial. Então, já encaminha pro teu amigo. Se você ficou até o final, com certeza você gostou do conteúdo, uma baita aula de vendas, não só de processos, mas também de técnicas de vendas aqui. E até o próximo episódio do Solocast Oficial. Foi um prazer ter sua audiência aqui com a gente.